Boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Queridos, é muito bom estar de volta. Eu falei que férias é bom, mas é bom que termine. Eu aguentava mais uns 20 dias, mas eu achei melhor voltar. Então, mas é muito bom estar de volta, muito bom estar na igreja de volta. E é interessante que a gente olha a nossa vida. Não é esse ainda, peraí. Aí. A nossa vida é cercada de decisões. O tempo todo nós precisamos decidir. Então o fato de você estar aqui hoje é uma decisão que você tomou de estar aqui hoje. Eu sei que muitos têm decisões a serem tomadas ao longo dessa semana. Em todo o tempo nós estamos decidindo por algo. Talvez nós não tenhamos decidido ou tomado uma decisão. Isso é natural, que nós estamos decidindo por uma outra realidade. Mas quando a gente pensa nessas decisões que nós devemos tomar, e são decisões que influenciam diretamente a nossa vida, a vida da nossa família, a vida das pessoas que nos cercam, então nós entendemos que decisões são importantes. E se eu perguntasse aqui, quem se acha indeciso, muitos não levantariam a mão porque ficariam na dúvida se são ou se não são indecisos. Ficariam perguntando, será que eu sou ou não sou indeciso? Mas quantos momentos da nossa vida nós ficamos adiando para tomar uma decisão e depois nos arrependemos que a chance passou, a oportunidade cessou, então nós ficamos esperando uma nova oportunidade surgir. E aí quando ela surge, nós continuamos com a indecisão e assim a nossa vida continua a mesma por muito tempo. Nós vamos falar da história de uma mulher que a sua vida foi cercada de decisões. O tempo todo ela teve que tomar decisões importantes, tão importantes que mudou a sua história, a história da sua família e também mudou a nossa história. Pelo fato de que uma decisão que ela tomou, ela pôde então influenciar a história até chegar à pessoa de Cristo Jesus. Eu prometo que até o final do sermão eles vão conseguir acertar a minha voz. Minha voz é algo surpreendente. Ninguém consegue acertar. Vamos lá. Ruth capítulo 1, versículo 15 e 16. Se você ainda não achou Ruth, é só abrir em Samuel, volta um pouquinho, que você encontrará o livro de Ruth. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obriga a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vamos orar? Pai, nós declaramos aqui através dos louvores a Deus, da tua fidelidade e a certeza, a Deus, que os teus planos, as tuas promessas sobre a nossa vida, todos, ó Deus, todos e todas elas, ó Pai, irão se cumprir sobre cada um de nós. Mas sabemos, ó Deus, que algumas são adiadas, pelo fato, ó Deus, que nós não temos tomado uma decisão de segui-lo, uma decisão de amá-lo, uma decisão, ó Deus, de mudar a nossa história, mudar a nossa trajetória, em direção àquilo que o Senhor tem preparado a cada um de nós, ó Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe aquilo que temos que decidir na nossa vida. Cada um aqui com a sua realidade, com as suas expectativas, ó Deus, com os seus enfrentamentos, mas todos nós temos decisões importantes a serem tomadas na nossa vida. O que nós pedimos ao Senhor nessa noite é uma orientação. É uma palavra que vem, ó Deus, nos orientar quanto à vontade do Senhor a cada um de nós, ó Deus. Porque sabemos que cada decisão tomada
influencia a nossa vida, a vida da nossa família, da Tua igreja, ó Deus, e assim como um todo, ó Pai, aquilo que nos cerca, ó Deus. Então nos abençoe, abra o nosso coração, nos dê entendimento, para que possamos compreender e assim buscar no Senhor decisões sábias, ó Deus, por amor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, quando nós pensamos em decisões, pelo menos 4 realidades afetam, interferem, impedem e geram consequências na nossa vida. Algumas coisas impedem você e eu de tomarmos uma decisão. Diante de uma realidade que precisamos optar por algo, algumas coisas impedem, outras interferem, algumas afetam, mas uma coisa é certa: o não tomar decisões trazem consequências na nossa vida. Primeira questão do que impede cada um de nós tomarmos algumas decisões. Pelo menos 3 realidades. A primeira delas, obviamente, é a nossa personalidade. Talvez somos tímidos demais para tomarmos uma decisão, para darmos um passo à frente. A nossa timidez tem nos impedido de fazermos algo diferente na nossa vida. Ou se não, a nossa insegurança. Será que vai dar certo? Será que é essa decisão correta a ser tomada? E também o nosso próprio excesso de confiança. Nós sabemos que as coisas irão acontecer, nós temos a convicção que vai dar certo, e por isso nós ficamos apenas esperando elas acontecerem, esperamos tomar a conclusão de todas as coisas, e a decisão não é tomada. Esse excesso de confiança também atrapalha na hora de tomar uma decisão, mas também as nossas experiências negativas. As experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida têm impedido você e eu de tomarmos algumas decisões. Por exemplo, uma cautela induzida. Nós somos cautelosos demais, mas algumas cautelas, até de forma inconsciente, são induzidas na nossa vida para que nós não venhamos tomar uma decisão. É uma experiência negativa que eu tive em alguma área da minha vida, que fez com que de forma natural e inconsciente eu não tome uma nova decisão naquela área, porque assim eu sou cauteloso, até demais. A questão de julgamentos precipitados. Quantas vezes nós olhamos algo e já trazemos à memória uma experiência do passado e já julgamos que aquela oportunidade também não vai dar certo na nossa vida. A questão da procrastinação firmada em pressupostos. Nós adiamos decisões e nós enumeramos diversos motivos pelos quais nós estamos adiando cada uma delas. Nós somos experts nessa área. Quando nós precisamos decidir, nós começamos a colocar vários pressupostos para que a decisão não seja tomada. Não é o tempo, não é o momento, a pessoa tem que chegar a falar comigo, talvez não seja eu a pessoa ideal, mas nós começamos a gerar pressupostos para que não venhamos decidir apenas porque tivemos experiências negativas. Mas também o nosso próprio comodismo. Como nós somos pessoas acomodadas. E nós temos a estagnação como sucesso. Se perguntar a nós se nós queremos mudar, nós falamos: a minha vida está boa da forma que está. As coisas estão caminhando bem do jeito que elas estão. Eu não preciso mudar nada na minha vida. E aí nós estamos vivendo há tanto tempo da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo local, pelo simples fato que nós achamos que aquela estagnação que nós estamos vivendo já é o sucesso, já era tudo o que eu queria para a minha vida. Eu nem sonhava com isso, já tenho isso, por que querer mais? Mas na verdade é um comodismo da nossa parte. Mas também o medo de mudança como precaução. Nós temos medo de mudar e nos achamos precavidos demais. E queridos, acreditar apenas ser falta de oportunidade para a nossa vida. Quantos de nós já falamos frases como: ele teve oportunidade, eu não tive. Ele conseguiu fazer porque deram a ele a oportunidade, a chance. Para mim nunca foi fácil. As coisas nunca aconteceram assim. Eu tive que lutar por cada coisa na minha vida. E aí eu começo a olhar esse comodismo dizendo que as portas não se abrem para mim com tanta facilidade como se abrem para outros. E essas coisas têm impedido você e eu de tomarmos decisões na nossa vida. Mas também o que interfere nas nossas decisões? Nós não podemos pensar que decisões tomadas, nada influenciou, nada interferiu. Mas, por exemplo, os pilares do mundo moderno.
Nós esquecemos que nós estamos inseridos num contexto muito grande. As filosofias desse mundo têm influenciado a cada um de nós. Quando pensamos, por exemplo, no secularismo, aonde nada mais é a voz de Deus se calando em meio à sociedade, aonde Deus não mais é importante aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz, as pessoas tomam decisões apenas baseadas nas suas próprias vontades. Não importa o que Deus acha sobre determinado assunto, o importante é ela ser feliz, o importante é ela entender que aquilo ali pode acontecer na sua vida e Deus é deixado de lado. Ou a própria questão do consumismo. Quantas decisões nós tomamos apenas influenciados pelo consumismo que nós vivemos e que nos cerca o tempo todo. Quantas coisas nós fazemos apenas pelo desejo de querer mais. Quantas coisas nós decidimos apenas por querer melhorar alguma realidade da nossa vida. E esse conjunto de ideias que nada mais é absoluto nos nossos dias. Aquilo que era absoluto há um tempo atrás, hoje deixou de ser absoluto. Aquilo que era uma verdade que ninguém questionava, todos podem questionar, porque nós temos a nossa própria verdade. E essas coisas têm influenciado as nossas decisões. Basta olharmos e percebermos o quanto nós estamos concordando com a cultura e não mais com o Evangelho. Quantas coisas nos adaptamos à realidade da cultura do momento e não mais aquilo que o Evangelho diz. Basta olhar as discussões, aquilo que nós temos defendido, aquilo que nós acreditamos como verdade e que muitas vezes é contra o que o Evangelho nos ensina. Mas também interfere a departamentalização da vida moderna. Como nós departamentalizamos a nossa vida? Com facilidade. A nossa vida espiritual é uma área, a nossa vida de lazer é outra área, a minha vida profissional é uma outra área, a minha vida familiar é uma outra área. E assim então uma decisão tomada na área de lazer não interfere diretamente na minha vida familiar. Uma decisão tomada na minha vida familiar não interfere diretamente na minha vida espiritual. O que faz na vida espiritual não interfere na minha vida profissional, porque são departamentos diferentes. E é por isso que no domingo à noite nós conseguimos entender que é o departamento espiritual da nossa vida, e eu tenho um encontro com Deus, um encontro com a igreja, mas amanhã no trabalho é uma outra realidade, um outro momento, que a minha espiritualidade não vai interferir nas decisões tomadas no meu trabalho. O meu casamento continua complicado porque as minhas decisões espirituais não influenciam no meu relacionamento. E assim vai seguindo toda a nossa vida, porque nós dividimos em departamentos. E nós entendemos que algumas áreas estão em perfeito estado e outras estão prejudicadas porque nós apenas dividimos. E nós não nos importamos tanto com outras áreas da nossa vida. Mas também a influência do meio. Aquilo que nos cerca, aquilo que está ao nosso lado, aquilo que as pessoas estão decidindo ao nosso redor. É o famoso pensamento coletivo, aonde todo mundo pensa igual, aonde todo mundo faz igual, e a tendência é nós fazermos as mesmas coisas, é nós andarmos na mesma direção. Queridos, isso interfere diretamente. Mas o que afeta a minha decisão e a sua decisão? Os nossos sentimentos. Quantas vezes os nossos sentimentos interferem naquilo que eu vou decidir? É uma mágoa, é uma tristeza, é um sentimento de inveja, é um sentimento de contrariar o que está acontecendo com as pessoas ao meu redor. Então são sentimentos que eu vou alimentando na minha vida, que diante da decisão que eu vou tomar, já não é mais uma decisão clara, uma decisão que traga um proveito para a minha vida, para a minha família, para as pessoas que me cercam, mas nada mais é do que baseado no momento que eu estou vivendo, num sentimento que eu estou alimentando. E a consequência é que nós sofremos, porque aquele sentimento muda, aquele sentimento vai acabar. Aí a decisão já tomada, a atitude feita, isso vai acarretar muitos prejuízos. Mas também as nossas atitudes, a pressa, a precipitação. Nós nos apressamos demais, nos somos precipitados demais. Quantas coisas que se desse uma outra oportunidade para que nós tomássemos uma decisão, nós faríamos diferente. Aquele momento que nós decidimos por algo, a pressa que nos tomou de tal forma que fez com que nós escolhêssemos aquilo,
Se meia hora depois fosse perguntado se nós faríamos aquilo, a decisão seria totalmente diferente. Mas a pressão que o mundo coloca, esse desejo de realizar as coisas com pressa, nós então começamos a tomar atitudes erradas. E queridos, a falta de planejamento, nós não planejamos mais a nossa vida. Nós estamos vivendo a cada dia apenas acordando pela manhã, indo ao trabalho, saindo do trabalho à noite, tendo algumas tarefas, dormindo, amanhã acorda de novo, e assim vai a nossa vida. Nós não estamos planejando aquilo que nós queremos fazer. Nós não estamos projetando o futuro da nossa vida. A falta de conselheiros e uma confiança na aparência. Nós olhamos, admiramos, é aquilo que nós queremos e não importa o que vai ser. Eu estou apenas querendo aquilo naquele momento e não interessa o dia de amanhã, porque eu não planejo a minha vida. Eu vivo de qualquer maneira, de qualquer forma. Isso na questão familiar, na questão dos estudos, na questão financeira, estou apenas vivendo o momento. Não importa o dia de amanhã, não importa o que vai acontecer amanhã, o importante é ser feliz hoje. Mas decidir é necessário, apesar daquilo que interfere, aquilo que afeta, aquilo que impede as nossas decisões. Decidir é necessário. Nós não poderemos deixar de tomar decisões. Por quê? Porque não tomar decisões gera em nós imaturidade. Nós não vamos crescer na fé, nós não iremos crescer como ser humano, nós não iremos crescer como sociedade, pelo simples fato que nós não estamos tomando decisão. Quando nós casamos, lembramos os primeiros dias de casados, nós lembramos a primeira compra que nós fizemos. O fato de ir ao supermercado e agora você decidir o que você vai comprar, o que você vai levar para a sua casa. E aí nós entendemos naquele momento que nós crescemos, nós nos tornamos maduros. Ontem o presbítero Lelo, em um chá de bebê, ele falou uma palavra interessante. Que um casal agora eles vão se tornar pais, vão subir agora de cargo, vão ser pais, e agora os pais deles vão subir e vão ser avós. Então, ou seja, a maturidade em tomar uma decisão traz mudança na nossa vida. Mas nós temos medo e nós vamos ser um eterno Peter Pan, que não cresce, que não muda, que não faz diferente, porque simplesmente não toma decisões na vida. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas olhando para nós e falando, você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar um rumo na sua vida, você precisa fazer algo em relação ao seu futuro. Mas nós continuamos imaturos, brincando de eternos jovens. Por quê? Porque tomar decisão gera em nós uma maturidade. É preciso agora ter responsabilidade. E não tomar decisões gera estagnação na nossa vida. Nada vai mudar. Nada vai ser diferente. Daqui 30 anos, olhar para a nossa vida, é a mesma realidade. É a mesma situação, o mesmo posicionamento, as mesmas dificuldades, os mesmos enfrentamentos, porque nós simplesmente não tomamos decisões. E queridos, influência de terceiros. Presta bem atenção. Se você não tomar uma decisão na sua vida, alguém vai tomar por você. Se você não tomar uma decisão de fazer diferente, de dar um rumo diferente à sua vida, tenha certeza, alguém vai tomar essa decisão no seu lugar. E aí o caminho não vai ser aquele caminho que era preparado para você. As conquistas não eram aquelas que iriam preencher o vazio do seu coração. Porque as pessoas vão começar a comandar a nossa vida, direcionar os nossos passos, e nós iremos simplesmente nos anular, porque outras pessoas estão decidindo por nós. É assim quando somos casados e não tomamos decisões, os pais influenciam, até mesmo depois de casados, são jovens que não tomam a decisão do que querem do futuro, os pais escolhem por eles, é um casamento que não dá certo porque outras pessoas estão tomando decisões no nosso lugar, e aí nós precisamos entender que não tomar a decisão gera influência direta de terceiros, mas também a impossibilidade de uma mudança radical na nossa vida. É entender que aquilo é para nós e nós seremos daquele jeito do resto da nossa vida e nada vai mudar. Eu já contei aqui a história de um sapo que saiu cantarolando pela floresta e de repente, era muito pequeno, caiu em um buraco redondo,
tentou a primeira vez sair, a segunda vez sair, não conseguiu sair daquele buraco, e ali ele se acomodou, ficou naquele lugar, hora ou outra chovia, caía uma água para ele, uma hora ou outra o vento batia, trazia um alimento, ele se alimentava, até a hora que ele se tornou um grande sapo, gordo, bonito, e tomou forma daquele buraco. Mas um belo dia, um outro sapinho sai cantarolando pela floresta, e cai no mesmo buraco que aquele sapo gordo. E aí eles começam a conversar sobre os seus mundos. E aí o sapo gordo começa a falar, olha, aqui de vez em quando cai uma água. Aí o sapinho diz assim, como assim de vez em quando? Nós temos diversas lagoas na floresta, e aí nós podemos brincar em todas elas. Ah, mas o alimento é muito escasso nesse buraco. Como assim? Tem uma floresta enorme, cheia de alimentos para nós. E começaram a dialogar sobre os mundos. Mas o sapinho disse a ele, só tem um probleminha. Lá fora, o homem joga sal nas nossas costas. E aí isso é perigoso. E aí o sapo gordo olhou e disse, apesar do mundo maravilhoso que tem lá fora, apesar de tudo isso que podemos desfrutar, aqui onde eu estou, o homem não jogará sal nas minhas costas. E aí, queridos, assim nós somos. Tantas vezes caímos numa redoma, caímos em algum lugar, nos adaptamos àquela realidade e não decidimos mudar. E aí nós não experimentamos uma mudança radical na nossa história. Mas para onde apontam as nossas escolhas? Já pensou nisso? Quando você pensa em escolher alguma coisa, quando você pensa em tomar uma decisão importante na sua vida, o que você visualiza lá na frente para que você possa entender que aquilo é perfeito, aquilo é bom e aquilo vai trazer algo que venha enriquecer a sua vida? Primeiro, o bem-estar da família. Se perguntar a todos nós o porquê que nós tomamos algumas escolhas, a primeira resposta é, pelo bem da minha família. Foi essa a razão pela qual eu tomei a decisão de fazer diferente. É por essa razão pela qual eu tomei a decisão de mudar o local. Os bens materiais que acreditamos precisar. É a segunda realidade que você e eu tomamos decisões nas nossas vidas, para que possamos conquistar aquilo que temos a certeza que nós precisamos na nossa vida. Mas também a estabilidade emocional. Eu vou mudar do meu trabalho porque eu não aguento mais a pressão que eu estou vivendo naquele lugar. Eu preciso me firmar na igreja porque a minha estabilidade emocional não está boa. Eu preciso voltar para os braços do Pai. Eu preciso fortalecer os meus relacionamentos porque a minha vida emocional está instabilizada. Queridos, são direções que as nossas escolhas apontam. São direções que você e eu, quando pensamos em tomar uma decisão, são coisas que pesam. Ou seja, chegamos à conclusão que decidir por algo nada mais é do que decidir por alguma coisa, por algo que preenche as nossas expectativas. Toda decisão que nós tomamos temos um objetivo, preencher as nossas expectativas. Mas com toda sinceridade, o que é que nos preenche? O que é que traz um sentimento de conquista na nossa vida? O que você pode escolher por algo, decidir por algo, e depois de tomar essa decisão, você olhar para aquela realidade e falar, agora sim sou satisfeito, agora eu estou realizado. E se eu perguntar aqui quem se sente realizado, querido, nós iríamos surpreender o número de pessoas que, apesar de aos nossos olhos serem pessoas que conquistaram tudo o que queriam, são pessoas que não se sentem realizadas, porque as escolhas que fizeram não preencheram o vazio. 3 áreas, pelo menos, nós pensamos em preenchê-las: a saúde, as finanças e a moradia. São coisas que, de certa forma, nos dão uma estabilidade. Mas presta atenção. Possuir saúde não é sinônimo de ser saudável. Aparentar uma saúde perfeita não significa que nós estamos saudáveis. Finanças, estabilidade financeira não significa ter paz. Não é à toa que tantos estão sofrendo hoje, apesar de todo o dinheiro que têm. E moradia, morar em uma bela casa, não significa ter um lar. Morar em uma bela casa não vai significar jamais ter um belo lar. São coisas que nós estamos tentando buscar preencher os nossos vazios, mas são coisas que, na verdade, não têm preenchido nada.
E nós continuamos tendo a realidade de viver atrás daquilo que preenche. E quantas vezes nós estamos trocando a direção, trocando as atitudes, mas a mesma realidade permanece na nossa vida. Como eu falei no início, esse livro é cercado de decisões. Imaginar que uma família vivia em Belém, essa família então decide, já que estava passando necessidades naquele local, descer até Moabe, desce a esposa, ou o esposo e os 2 filhos. Chegando lá, o esposo morre. Chegando lá, os 2 filhos casam com mulheres daquela região, e os 2 filhos também morrem. Agora são 3 viúvas, num contexto onde a viúva não tinha espaço, onde a viúva seria totalmente rejeitada. Então aquela mulher, Noemi, chama as suas 2 noras e diz a elas: vamos fazer o seguinte, vocês são moabitas, a lei de vocês é diferente, os deuses de vocês são outros, então vocês vão voltar para o povo de vocês, e a vida de vocês pode mudar, vocês podem recomeçar a vida. Naquele momento, Orfa, uma das viúvas, toma a decisão de voltar a viver com os moabitas. Mas a outra, Ruth, fala à sua sogra: eu não ficarei aqui. Aonde você for, eu irei com você. Porque o Deus que você serve agora é o meu Deus. O povo que você pertence também será agora o meu povo. Então é cercado de decisões, a decisão de sair de uma região porque passava fome, trabalhar em uma outra região, passa momentos difíceis, ali então Deus volta a abençoar Belém de Judá, a decisão de voltar para casa e reconstruir a história. Mas é interessante que as decisões tomadas é exatamente da forma que você e eu tomamos decisões na nossa vida. Primeiro, baseado em circunstâncias. É o momento que nós estamos vivendo, é aquela situação que nos cerca, nós simplesmente olhamos para ela e a partir dela decidimos. Nós não damos um passo para trás para poder ver amplamente o que está acontecendo, mas apenas a situação que me cerca me leva a tomar uma decisão. Assim foi primeiro, quando eles tomaram a decisão de Belém de Judá, descer para Moabe. A situação não está fácil, vamos descer em direção a Moabe. Quantas decisões nós tomamos apenas baseado naquele momento, naquela circunstância. E aí as coisas mudam e nós ficamos com a decisão nas mãos, sem saber o que fazer com elas. As nossas necessidades. Isso eu creio que o que mais pesa é essa realidade. Pessoas, infelizmente, cometem erros, fazem escolhas erradas, porque estão passando por um momento de necessidade. Seja uma necessidade financeira, seja uma necessidade afetiva, seja uma necessidade espiritual, e eles começam a negociar os seus princípios apenas para satisfazer aquele momento que ela estava passando por uma necessidade. As urgências, afinal de contas, ninguém espera nós tomarmos uma decisão. Ninguém espera para que nós possamos escolher qual é a melhor realidade. Basta você tentar comprar algo. Vá amanhã de manhã numa agência de automóvel e fala assim: eu gostei desse carro, mas eu vou pensar. Quando você sair da agência, vão ligar para você dizendo: tem 3 interessados no carro, está num preço muito bom. Então eu acho melhor você voltar e comprar hoje. Você vai perder essa oportunidade. Ou você vai em uma loja de roupa, é a última peça, e vendemos demais. Compra agora, é o momento de você comprar. Não nos dão espaço para tomarmos as nossas decisões, não damos um tempo para que nós possamos refletir sobre elas, mas a urgência do mundo, nós temos tomado decisões. As nossas crenças, a decisão de Ruth foi: o Deus que você serve é o Deus que eu quero servir. Orfa, de forma subjetiva, disse: os meus deuses, eu voltarei para eles. E aí nós entendemos quem tem sido o nosso Deus. Quem é o Deus ao qual nós servimos? Falei no início, talvez o Deus do consumismo. Um Deus do consumismo que pessoas vão apenas para tentar satisfazer os seus desejos, comprando, gastando e até mesmo influenciando a nossa espiritualidade. O pastor disse aqui que na questão do dízimo, entregar a Deus esperando uma recompensa maior, está errado. Mas quantos convites nós recebemos, nós somos desafiados a dar mais para que possamos receber mais. Nada mais é do que o Deus do consumismo influenciando a nossa espiritualidade.
E queridos, os relacionamentos. Se os relacionamentos estão quebrados, as nossas decisões serão direcionadas por eles. Se os nossos relacionamentos estão estabilizados, serão por eles que nós iremos decidir. É isso que Ruth faz. Eu quero ir com você. Eu não vou abandoná-la de jeito nenhum. E não adianta insistir comigo. É com você que eu vou andar. É com o seu povo que eu vou conviver. Orfa, pelo jeito não era tão apegada assim. E alguns tradutores dizem que o nome dela significa aquela que dá as costas. Aquela que dá as costas. Ou seja, não importa os relacionamentos, não importa a intimidade, não importa o que aconteceu até agora, não importa as situações que nós vivemos. Eu vou pegar a minha bagagem e vou embora para casa. Mas quais são as nossas prioridades? Por que Ruth tomou a decisão de voltar agora com Noemi? Por que Ruth toma a decisão de fazer parte da nação de Israel? Por que ela toma uma decisão de fazer parte do povo de Israel? Primeiro, porque priorizou a fé. O teu Deus é o meu Deus. O que nós mais ouvimos hoje são pessoas dizendo, se Deus quiser, vai ser assim. Se Deus quiser, eu vou fazer dessa forma. Mas qual é o conceito de Deus que tem na mente? Qual é o conceito de Deus que nós estamos falando? Quando nós declaramos que esse Deus vai influenciar, aí eu vou dar prioridade a Ele. Qual é o Deus que nós estamos na nossa mente? Porque quando Ruth ela diz que o teu Deus é o meu Deus, ela tem na mente tudo aquilo que Deus fez em favor do seu povo Israel. Tudo aquilo que Deus falou com o seu povo, as leis, os mandamentos, as regras, tudo aquilo que fazia com que o povo buscasse a presença do Senhor. Queridos, qual é o Deus que nós estamos servindo? O que a palavra do Senhor tem influenciado naquilo que nós estamos decidindo? O que nós temos priorizado quanto à nossa fé? Não importa o que eu acho, não importa o que eu penso, buscar a presença do Senhor é baseado nos princípios dEle. Nós temos visto igrejas abrindo portas, igrejas para homossexuais, igrejas para tantas áreas. Porque as pessoas acham que priorizar a fé é priorizar os meus conceitos. Mas priorizar a nossa fé é declarar, o teu Deus é o meu Deus, o que Ele prioriza, eu priorizo, o que Ele ama, eu amo, o que Ele quer fazer, eu serei instrumento para fazer. Então nas nossas decisões, a primeira coisa que devemos priorizar é a nossa fé. É aquilo que nós cremos na palavra do Senhor, é aquilo que Deus tem dito a respeito da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, do mundo como um todo. Isso é entender que quando ela diz, Noemi, o Deus que você serve vai ser o meu Deus, o que Ele manda você fazer eu também irei fazer, o que o seu povo faz eu irei fazer. Queridos, nós precisamos voltar a priorizar a nossa fé, entendendo que é aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. É aquilo que a palavra do Senhor nos ensinou. É claro que nós tomamos decisões erradas. É óbvio que tantas vezes nós tomamos decisões e não priorizamos a nossa fé. Mas o fato de tomar decisão errada, precipitada, não tira de nós agora a possibilidade de recomeçar a nossa história, recomeçar a nossa vida priorizando a nossa fé, de tal forma que eu vou confessar os meus pecados, eu vou me arrepender daquilo que eu fiz, e daqui para frente é uma nova realidade. Agora eu vou priorizar aquilo que Deus fala a respeito da minha vida, e não aquilo que o mundo prioriza, não aquilo que os meus companheiros priorizam, não aquilo que a sociedade prioriza hoje, mas exatamente aquilo que é prioridade em relação ao que Deus deseja na nossa vida. Mas priorizar também os relacionamentos. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Queridos, os nossos relacionamentos. Priorizar aquilo que realmente vale a pena na nossa vida. Nós temos pessoas que nós nos afastamos delas há muito tempo. E nós simplesmente estamos vivendo uma grande solidão, um grande sofrimento, porque nós não priorizamos os nossos relacionamentos. E se alguma coisa que tem marcado a nossa vida desde a infância, é exatamente os relacionamentos. Se perguntar a você o que você lembra da sua infância, você vai lembrar o bolo da sua avó, você vai lembrar as brincadeiras na rua, um dos vídeos mais assistidos na internet. São um vídeo de jovens brincando de brincadeiras que nós brincávamos na infância.
Mas a grande questão é que ali nós tínhamos o prazer de estarmos juntos, de convivermos. Quando nós pensamos em igreja, nós temos que implorar para que a igreja participe das programações, para que se envolva no grupo de casais, para que participem do acampamento, para que possam viver mais juntos, permanecer mais tempo na igreja. Porque os relacionamentos têm sido cada vez mais descartáveis na nossa vida. As pessoas não são tão mais importantes. Nós temos feito como órfão. Viramos as costas e vamos embora. Não importa o que estamos deixando para trás. Não importa o tempo que nós convivemos. Não importa a importância que nós tivemos na vida dessas pessoas. Nas férias eu fui na casa da minha mãe. E um dia eu decidi pegar minha mãe e levar para ela ver uma casa que ela trabalhou. Ela cuidou dessa pessoa quando era nenezinha, essa pessoa. Ela cuidou dessa menina. Essa menina cresceu. A minha mãe foi ser babá do filho dela. Então, uma história muito longa. E aí, trabalhou muito tempo nessa casa, mas por dificuldade de caminhar, minha mãe há muitos anos não ia nesse lugar. E nas férias eu falei assim, mãe, eram umas 10 horas da noite, falei, mãe, vamos dar uma volta comigo de carro, entra aí. E fui no bairro, aonde é a casa que ela trabalhou muito tempo. Para surpresa nossa, nós encontramos a mulher que foi, que ela cuidou na infância, e depois cuidou dos seus filhos, que os dois deles hoje, um é médico, outro é advogado. E ali quando eu abri o vidro do carro e a mulher reconheceu a minha mãe, foi uma festa tremenda. Porque trouxe à memória tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que realizou, e ficamos mais de uma hora conversando. E eu pude agradecer essa mulher, porque até a 3ª série eu sempre fui o último a levar o material na escola, sempre. Por dificuldades financeiras, sempre tinha, não era bullying ainda chamado, mas naquela época tinha, os professores pressionavam para levar o material. E essa mulher um dia chegou e disse, da 4ª série até o final da 8ª, eu vou comprar todo o material que você precisar. E assim foi, da 4ª série até o final da 8ª série. Queridos, vivemos momentos ali preciosos. Depois de cerca de 15 anos, minha mãe pôde reencontrar com ela, conviver por um momento, porque lembrou que relacionamentos são fundamentais na nossa vida. E eu sei que enquanto eu estou falando aqui, muitos estão lembrando de pessoas. Muitos estão lembrando de pessoas que marcaram a vida, pessoas que vivenciaram algumas realidades, e nós simplesmente não mais entramos em contato com elas. Porque nós fizemos como órfão, viramos as costas e fomos embora. E tem uma música, que eu acho que é do Baruch, que tem uma dupla secular que gravou, Flores em Vida. Mandar flores em vida. Não é na hora da morte, não é a hora que nós não podemos mais dar uma palavra e nem sermos ouvidos, que nós entregamos flores. Mas é a hora que a pessoa está conosco. A pessoa faz parte da nossa vida. Faça isso, queridos, priorize os relacionamentos. Veja como é importante as pessoas. O mundo nos ensina que devemos usar pessoas e cuidar de coisas. Mas aprenda a cuidar de pessoas. Entender que as coisas são apenas para serem usadas. Algum dia atrás, nós temos uma rede do WhatsApp aqui dos homens de oração, e alguém mandou um vídeo interessante. Acho que foi o diácono Sérgio que mandou interessante um vídeo, aonde as prioridades devem ser colocadas, e no final assim, vai jogando tudo dentro de um lugar, e por último joga uma Coca-Cola. E depois ele explica tudo e esquece de falar da Coca-Cola. E de repente, ele gostou, de repente volta e fala assim, o refrigerante? É só para lembrar que você precisa tomar um refrigerante com alguém. Tira um tempo da sua vida e vá tomar um refrigerante com alguém. Queridos, faça mais isso. Conviva mais com seus filhos. Conviva mais com seu esposo, com a sua esposa. Possa olhar as decisões que você vai tomar. Decisões que você possa priorizar os seus relacionamentos. Mas também priorizar a lealdade. Não me instes para que te deixe. Eu não vou embora. Não adianta, porque a lealdade vale mais do que muita coisa. E a nossa lealdade, queridos? O que nós temos feito com a questão de olhar e poder confiar e sermos confiáveis. Poder olhar pessoas que vão estar conosco todos os dias da nossa vida. Pessoas que irão estar no nosso aniversário. Pessoas que estarão conosco nas nossas enfermidades. Pessoas que estarão nas grandes festas, mas também nos velórios que nós iremos enfrentar. Pessoas que vão olhar ao longo da caminhada, podendo construir realidades com a nossa vida. Entender que a decisão tomada por ela fez com que a sua vida fosse reconstruída. Pôde fazer com que a sua sogra fosse cuidada. Porque ela olhou e disse, não,
No momento da dor, esteve do meu lado. E assim eu estarei com você todos os dias da minha vida. Mas qual é o fruto? O que adianta na decisão priorizar aquilo que nós falamos? Primeiro, é uma oportunidade do recomeço. Priorizar essas 3 realidades é entender que eu vou ter como fruto a oportunidade do recomeço. Essa mulher volta desacreditada, essa mulher volta sozinha, a sua sogra pede para mudar de nome, que se tornou uma pessoa amarga com toda aquela situação, mas quando ela volta, ela tem a oportunidade de recomeçar. Ela começa a pegar espigas e ali começa a sua história a mudar. E se você ler todo o livro de Ruth, você vai perceber que aquela tristeza, aquela dor, tudo que ela viveu até aquele momento, tudo é transformado e o seu nome entra na história. E Orfa apenas teve a oportunidade de recomeçar, mas foi embora e nós não sabemos da história dela. Nós não sabemos o que sucedeu a partir daquele momento. Mas Ruth, você pode ler aqui, você pode abrir no começo do Evangelho de Mateus e você vai encontrar o nome dessa mulher. A vida direcionada por Deus. Quando você prioriza a sua fé, os seus relacionamentos e a sua lealdade, entenda uma coisa. O que você está dizendo é, o meu Deus é o Deus de Israel. O meu Deus é o Deus que guiou o seu povo pelo deserto. O meu Deus é o Deus que fez com que o seu povo passasse pelo meio do mar. O meu Deus é o Deus que deu vitórias ao longo da história. Esse Deus vai direcionar a minha vida. Não é mais a minha direção, não são mais as minhas decisões, não mais as minhas escolhas, mas agora eu tenho um Deus que direciona toda a minha vida. Queridos, a providência divina na sua casa. Se ficasse em Moabe, provavelmente teriam morrido de fome. Porque ninguém daria emprego a viúvas. Ninguém sustentaria viúvas. Mas a lei judaica dizia que quando passava colhendo os milhos, aquilo que caísse, aquilo que ficasse para trás, o dono da plantação não poderia voltar e colher, mas aquilo ficaria para aqueles que não tinham condições de comprar um alimento, aqueles que eram rejeitados pela sociedade. E assim então, quando ela começa a colher espigas, é porque Deus sabia que elas precisavam daquilo. Deus sabia que tinha pessoas passando por carência, e aquela situação era, vocês não vão pegar o fruto que cai, porque outras pessoas irão comer. Providência divina na sua casa. Nós temos um grande medo de tomarmos decisões, de mudarmos alguma coisa, com medo de faltar o pão nosso de cada dia. Mas lembre a sua história, lembre alguns momentos que você se preocupou, momentos que passou uma situação difícil, mas jamais faltou o pão na nossa mesa. Jamais passamos fome a tal ponto de perdermos a nossa vida, porque o Senhor é providência em todo o tempo. E assim Deus fez com essa mulher. Ao voltar para lá, ao decidir priorizar a sua fé, priorizar os seus relacionamentos, a sua lealdade, Deus sustentou a vida dela e da sua sogra. Mas também, queridos, um testemunho contagiante. Aquelas pessoas que também pegavam as espigas de milho, começavam a olhar para Ruth dizendo, está vendo aquela mulher? Aquela mulher poderia ter seguido o povo de Moabe, seguindo os seus deuses, mas por lealdade, por priorizar os relacionamentos, tomou a decisão de estar junto conosco, cuidando da sua sogra. Veja como é uma mulher que teme o nosso Deus. Veja como é uma mulher que entregou a sua vida verdadeiramente a Deus. O nosso testemunho será contagiante quando nós priorizarmos a nossa fé. O grande problema é que nós começamos a ter medo do que as pessoas vão pensar de nós. Queridos, o que vão pensar de nós? Vão apontar o dedo para nós dizendo, está vendo aquele homem? Está vendo aquela mulher? Está vendo aquele jovem? Por priorizar a Deus, a sua vida é diferente. Por priorizar a Deus, tem andado de forma diferente. E assim você entende quando pessoas do seu trabalho, pessoas da sua vizinhança, pessoas que você convive talvez até pouco com elas, de repente se aproxima e fala, você pode orar por mim? Você pode levar meu nome e pedir oração lá na igreja? Sabe por que eles fazem isso, queridos? Não é por preguiça deles, mas porque eles olham para a nossa vida e compreendem que nós priorizamos Deus na nossa vida e nós podemos contagiar a vida deles através do nosso testemunho. Mas também nós seremos descendentes abençoados. Jessé, Davi, Jesus. Descendentes abençoados na vida de Ruth.
os nossos filhos serão abençoados, os nossos filhos poderão crescer no Evangelho. E eu tenho experimentado muito disso, queridos, não apenas na minha casa aqui, mas na minha família, aonde agora a terceira geração tem apresentado a cada vez mais o amor por Cristo. E aí eu fico visualizando como será o futuro, porque agora é um outro princípio, um outro conceito, uma outra realidade. Os nossos filhos irão ser abençoados pelas decisões que nós tomamos hoje. Quando eu priorizo Deus, a minha filha vai aprender a priorizar Deus. Quando eu aprendo a priorizar os relacionamentos, ela vai aprender a priorizar os relacionamentos. Quando ela olhar em mim priorizando a lealdade, ela vai priorizar a lealdade na sua vida. E assim nós podemos ver os nossos filhos que estavam aqui na frente, crescendo com o mesmo amor pela igreja, com o mesmo amor pelo Evangelho, com o mesmo amor pela vida de cada um de nós. Uma coisa que eu tenho falado muito com a Rebeca, eu tenho pedido a ela: Rebeca, quando o pai for velhinho, você me leva para tomar sorvete? É o que eu tenho falado constantemente para ela. Quando eu for velhinho, eu quero que você leve o papai para tomar sorvete. Porque a gente tem uma bicicleta com cadeirinho, leva para tomar sorvete, eu falo: um dia você vai carregar o papai. Mas o grande problema é que filhos têm abandonado os pais, porque simplesmente os pais não priorizaram um relacionamento com seus filhos. Mas conselhos finais. Primeiro deles, queridos: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Lembre-se disso. Você pode tentar tomar algumas decisões, mas busque a presença do Senhor, porque é Ele que vai mostrar o que é melhor para a sua vida. Segundo, há caminho que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Caminhos que a aparência nos engana, caminhos que parecem preencher o vazio momentâneo da nossa alma, mas são caminhos que têm nos levado à morte. E por último, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Não pense que você sabe tudo. Não pense que você tem as melhores escolhas a fazer sozinho. Comece a conversar com pessoas. Procure pessoas que priorizam a fé, pessoas que priorizam o relacionamento e a lealdade. E peça a elas para que auxiliem em cada decisão que você tem a tomar. E são várias. Eu sei que algumas serão tomadas hoje à noite. A decisão de voltar a priorizar a nossa fé, entendendo que priorizar a fé é viver debaixo do cuidado de Deus. Muitos irão tomar essa decisão hoje. Muitos irão amanhã algumas decisões importantes na vida profissional. Muitos ao chegar em casa, na relação conjugal, na relação com os filhos. Mas o mais importante é que lembrar que decidir é necessário. Decidir é necessário. Não jogue para frente aquilo que você tem que fazer hoje, entendendo que a sua decisão influenciará a sua vida, família e o seu amanhã. Vamos colocar em pé. Quero convidar você para um tempo de oração. E tempo de oração eu tenho entendido que é um tempo de decidir por algo. Eu não vou orar pedindo outra realidade a não ser aquilo que Deus falou ao meu coração. Priorize isso agora. Senhor, eu preciso tomar decisões na minha vida, mas eu quero aprender a priorizar esta fé, priorizar o que o Senhor prioriza, para que as minhas escolhas, as minhas decisões sejam pautadas à sua vontade. Fale com Deus agora.